De acordo com o CropLife Brasil, no ano de 2019, o mercado de bioinsumos movimentou cerca de 657 milhões de reais e estima-se que esse número crescerá cada vez mais. Mas o que são os bioinsumos? Os bioinsumos são produtos feitos a partir de micro-organismos, de materiais orgânicos naturais e vegetais, que são utilizados na agricultura para promover o controle de pragas e doenças, o crescimento, a nutrição das plantas e entre várias outras características benéficas. E justamente por possuir pouca toxicidade e por ser biodegradável, em comparação com os insumos geralmente quimicamente utilizados, eles apresentam menos impactos. Nós estamos aqui com o professor Silver, doutor em agroecologia aqui do IF Sertão, Petrolina, Campus Zona Rural. E, professor Silver, quando nós falamos de bioinsumos, é um assunto muito abrangente, porque envolve vários, não é uma coisa exatamente específica, mas de forma geral, nós queremos saber qual a importância dos bioinsumos na agricultura e quais são os mais utilizados, assim que o senhor conhece. A importância é muito grande porque a gente vive um mundo de uma agricultura intensificada. São 8, 9 bilhões de pessoas no mundo. Então a agricultura precisa ser muito produtiva. Não dá para ser como era no tempo que tinha pouca gente sobre a terra. Então os bioinsumos são muito importantes porque eles aceleram a produtividade, eles aumentam a produtividade. A gente não pode pensar que eles são só substitutos dos insumos químicos. Mas os bioinsumos, como o nome já diz, é um aproveitamento de tudo que a natureza tem nos oferecer. Os micro-organismos, a própria matéria orgânica trabalhada de N formas. E isso tudo o agricultor pode ele mesmo manejar, de maneira a diminuir os custos. Então os bioinsumos são muito importantes para o próprio agricultor, porque ele pode dominar todo o processo e ainda por cima a gente pode manter uma produtividade alta. Certo. E entre os bioinsumos, quais geralmente são mais utilizados? Sim, os mais utilizados vêm da Idade Média. É a compostagem. É você misturar o esterco com o resto da palhada, fazer um tratamento nele que é térmico, a gente bota água, ele passa uns 3 meses, a gente revira umas 3 vezes, ou 4 ou até 5 vezes durante uns 3 meses. E aí a gente tem um adubo orgânico estabilizado, muito bom para poder ser utilizado sobre o solo. Esse é o mais importante de longe de todos os outros. Mas a mesma lógica que é um adubo fermentado com micro-organismos da natureza usando o esterco animal, a gente tem também uma segunda que eu destacaria, que são os biofertilizantes, que são líquidos, são as caudas biofertilizantes. Então, esse laguinho, por exemplo, está acontecendo aí uma biofertilizante, está sendo feito, porque tem muito esterco de pato, os patos comem uma comida boa aqui, que é o resto de alimento, e ali no fundo do lago está se depositando uma matéria orgânica estabilizada anaerobicamente. Então, algo muito parecido é o biofertilizante líquido, que a gente acrescenta os mesmos ingredientes, esterco, folha e micro-organismos, traz os micro-organismos benéficos do leite, e muitos agricultores têm utilizado isso para pulverizar na planta, para botar na irrigação, e as plantas fazem então uma adubação foliar e reagem muito bem, muitas vezes estimulando até que as pragas fiquem menos interessadas por essas plantas que estão biofertilizadas. Esses dois são os mais importantes, mas tem muitos outros. No momento da preparação de alguns bioinsumos, é necessário que sejam tomadas algumas medidas específicas para evitar a contaminação, principalmente nos bioinsumos utilizados, os resíduos animais, para evitar a contaminação. E para falar melhor sobre as possíveis contaminações e doenças causadas na agricultura por meio da utilização de bioinsumos à base de resíduos animais, estamos aqui hoje com o professor Rodolfo do IF Sertão. Professor, a gente queria saber se no momento da preparação desses bioinsumos com o uso do resíduo animal, se teria algum risco de contaminação e quais esses riscos que podem ocasionar. Muito bem. Quando a gente fala de bioinsumos, a gente fala, né, de uma variedade, né, de resíduos, de produtos que podem ser utilizados na agropecuária. Então, bioinsumo é um termo bem
abrangente. Falando especificamente, né, do esterco, né, dos dejetos provenientes da produção animal, e a gente fala da avicultura, da suinocultura, da bovinocultura, da capinocultura, antes de utilizar esse material, né, nas culturas, né, seja manga, uva, independente da cultura que o produtor, né, pense em utilizar esse material, é fundamental ter alguns cuidados. Né, uma vez, né, que o esterco, né, aquele material proveniente, né, da digestão do animal, né, as fezes, né, a gente encontra ali alguns micro-organismos, algumas enterobactérias como Escherichia coli, né, Klebsiella, Salmonella, que são patógenos importantes quando a gente fala de saúde pública. Então, antes de utilizá-los, né, é fundamental que o produtor submeta esse material, esse bioinsumo, né, esse esterco, a um tratamento. Né? Esse material precisa passar por um período de fermentação para que a gente consiga ter a destruição, né, a morte daqueles micro-organismos, né, que têm o potencial de causar doença, né, nos seres humanos que vão ingerir, né, a fruta ou a hortaliça, né, onde o bioinsumo foi utilizado. É isso. Muito obrigado, professor. O uso de bioinsumos para o controle de pragas e doenças é uma técnica agrícola sustentável, que cresce cerca de 90% ao ano. Atualmente, a prática de controle biológico e a utilização de bioprodutos nas lavouras de milho, soja e cana-de-açúcar vem se destacando e promovendo o sucesso da produção. Essa e outras tecnologias iremos conhecer agora. Relacionando o uso de bioinsumos com o controle de pragas e doenças, hoje iremos conversar com a professora doutora Andréa Nunes. Ela é professora e entomologista do IFE Sertão, Campus Petrolina, Zona Rural. Bom, professora Andréa, eu queria que a senhora comentasse com a gente um pouco a respeito dos bioinsumos e como eles agem no controle de pragas e doenças. Bom, os bioinsumos eles podem ser um processo, um produto ou uma tecnologia que é utilizada no manejo da cultura para o quê? Para melhorar esse sistema e tornar ele de certa forma mais resistente e de uma forma também mais sustentável. Em relação ao manejo de pragas, nós temos os macrobiológicos, os microbiológicos, nós vamos ter também aqueles que são promotores de crescimento, como também os fitoquímicos. E como é que seria isso? Os macrobiológicos, nós temos aqueles que são insumos biológicos maiores, como os insetos, os ácaros, os nematóides. Os microbiológicos, eles já vão ser fungos, bactérias, vírus. E em relação aos outros, a gente vai ter extrato de plantas, nós podemos ter algum fertilizante, podemos também ter algum semioquímico, como os feromônios. E isso são utilizados hoje em cerca de quase mais de 10 milhões de hectares na agricultura. E eles podem ser utilizados como, por exemplo, a Cotésia flavips, que a gente utiliza no manejo da broca da cana-de-açúcar, ou seja, ele é um inimigo natural que nós utilizamos no controle de larvas, né, dessa praga. Podemos utilizar também o Trichogramma galloi, também numa praga que é a broca da cana, né, que ele se trabalha bem eficientemente no controle de ovos. Então, hoje a gente observa que esses agentes de controle biológico, eles estão sendo bastante utilizados. Então, quando a gente fala, por exemplo, no caso de fungos, que são os microbiológicos, nós temos o Metarrhizium anisoplicus e nós temos também o bacilos, por exemplo, que também são utilizados no controle de pragas agrícolas. E podemos também utilizar o tricoderma, que é um fungo que controla fungo. Entre os semioquímicos, os feromônios, a gente vê a produção de diversos elementos como esse. E os extratos de plantas hoje que estão sendo bastante utilizados e estão sendo bem promotores nesse controle de pragas. Então, por que a gente vai optar pelo bioinsumo? Então, se a gente está querendo uma coisa assim mais sustentável, a gente está agredindo menos o ambiente, a gente está fazendo com que ele se torne mais sustentável, menos tóxico, e isso facilita todo o processo de produção, que é hoje o que a gente quer, um ambiente mais saudável, um ambiente mais sustentável, né? Então, dessa forma, a gente observa o incremento e o aumento desses bioinsumos dentro do processo do manejo integrado de pragas e doenças.
Vocês sabiam que os bioinsumos influenciam na fisiologia das plantas? Se não, pois saibam que sim. Dentre as influências, eles vão influenciar no fortalecimento do sistema imunológico das plantas, fazendo assim com que haja um aumento de resistência contra estresses bióticos e abióticos. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com o professor Caio Márcio, fisiologista do IF Sertão, campus Petrolina, Zona Rural, e hoje ele está aqui conosco para explicar como é que os bioinsumos influenciam na fisiologia da planta, especificamente se eles ajudam no controle do estresse. Então, professor Caio, seja bem-vindo e gostaria de saber se o senhor poderia nos responder esse questionamento. Ok, obrigado pelo convite. Eu acho assim, a sua pergunta é um pouco desafiadora e bem extensa. Se fosse responder na íntegra aqui, a gente ia passar um bom tempo aqui falando. Eu só gostaria de frisar o seguinte, quando a gente fala em bioinsumos, né, que hoje está se falando muito sobre bioinsumos, o mercado hoje está cheio de bioinsumos, né, e está crescendo cada vez mais. Esses produtos, na verdade, seriam produtos que têm uma origem biológica, né? E, consequentemente, por ter uma origem biológica, são mais sustentáveis, né? Vão agredir menos o ambiente, nesse sentido, né? Em tese, não era nem para agredir nada, mas possa ser que a gente não sabe nesse processo de fabricação, tem que ter alguma coisinha ali que possa ainda trazer algum tipo de transtorno, mas é pouca coisa. Mas, assim, em termos de ação desses produtos, que eu tenho conhecimento maior, por trabalhar também com a parte de grandes culturas, por exemplo, com inoculantes. Inoculantes é um tipo de bioinsumo, né? Apesar de que hoje você tem muitos bioinsumos que trabalham também no controle de pragas, controle de doenças, né? Minha experiência onde ser maior vai ser com essa parte de inoculantes, né? Que você tem inoculantes que vão trabalhar essa associação com a planta, né? Principalmente falando do inoculante da soja, né? O Rhizóbio japônico, ele é um tipo de bioinsumo que é utilizado hoje em dia na soja. Você não utiliza adubos nitrogenados como se utilizava antigamente. Então, hoje esse realmente é a parceria que deu certo, né? A junção do Rhizóbio nessa simbiose com a soja para poder disponibilizar nitrogênio para a planta. Esse é um exemplo, né, de uma parceria que deu certo com o bioinsumo. Além desse Rhizóbio, né, o Rhizóbio japônico, que promove essa fixação biológica do nitrogênio, temos também o azospirilo, que aí já promove, além de promover também uma pequena porcentagem de fixação de nitrogênio, ele também ajuda mais na geração de promotores de crescimento, como hormônios, né, vegetais. Então isso aí já não deixa de ser uma parceria também salutar e um somatório juntamente com o Rhizóbio, né, acaba sendo uma co-inoculação, né? Então praticamente você inoculou o Rhizóbio e agora você vem também com o azospirilo como um estímulo para dar um estímulo maior para o crescimento radicular da planta da soja, né? Estou dando um exemplo aqui da planta da soja, mas você pode também utilizar em outras culturas, como o milho também, né? O azospirilo também. Então, esse tipo de bioinsumo específico, o grande foco dele é mais desenvolver o sistema radicular, estimular a síntese também de hormônios, né? De fito-hormônios que vão promover o crescimento tanto do sistema radicular também como parte aérea, tá? Então, eu vejo assim que o mercado de bioinsumos hoje, além de estar crescendo, e é algo que vai permanecer, não vai parar por aí, só tende a crescer, tanto que até o próprio Ministério da Agricultura, eu vi outro dia que ele já lançou até uma portaria para poder deixar esse mercado mais organizado, né? Então veja que até já está regularizando bastante esse mercado, porque a tendência é só crescer. Por ser algo que é bem mais sustentável do que o uso de pesticidas, como se fazia mais antigamente, né? Há 5, 10 anos atrás, como vem crescendo bastante o uso de bioinsumos, a sustentabilidade vai ser bem maior. E aí a planta, né, em si, ela vai agradecer pelo uso dessas substâncias, porque em relação ao estresse, porque o que seria o estresse para a planta? Para a gente também, é algo que foge do normal, que foge da naturalidade da planta. Então uma temperatura mais elevada, uma falta de água indesejada, tudo isso vai gerar um estresse, é fugir da normalidade para a planta. Então tudo que foge da normalidade gera um estresse. E aí praticamente o uso dessas substâncias, que não só o exemplo que eu dei desses micro-organismos, porque a gente tem vários outros bioinsumos, eles amenizam esse estresse, né? Querendo ou não, se você desenvolver um maior sistema radicular, você já não vai ficar tão refém de uma falta d'água, de um veranico, de um déficit, tá? Então, de toda forma, esses bioinsumos vieram para realmente fortalecer o melhor desenvolvimento e a produtividade das culturas.
Em um país onde a agricultura é marcada pelo uso intensivo de defensivos agrícolas e muitas vezes sem medir a consequência dessas ações, tomarmos medidas que minimizem esses impactos não é apenas uma esperança, mas a realidade. Bioinsumos! Um futuro inovador!